Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Para mim é um prazer estar aqui novamente para transmitir informação. Quero falar hoje sobre corpos preservados em pântanos que podem revelar mistérios de sacrifícios humanos na Europa. Isto mesmo, corpos preservados em pântanos que podem revelar mistérios de sacrifícios humanos na Europa. Corpos da Idade do Ferro, em bom estado de conservação, foram encontrados em toda a Europa. Atenção, esta reportagem contém detalhes que podem ser sensíveis para alguns leitores. Em maio de 1983, Andrew Mould encontrou um objeto sólido arredondado enterrado na tufa em um pântano chamado Lindon Moss, no noroeste da Inglaterra. O objeto lembrava uma antiga bola de futebol feita de couro, mas um olhar mais atento revelou que se tratava de algo muito mais assustador. Assim foi dito, nós limpamos tudo e sabíamos que era um crânio, segundo Mould. No seu interior havia até uma substância amarelada que ele soube depois que se tratava dos restos do cérebro. Há séculos existem relatos da parte de corpos vindas à superfície em pântanos similares a Lindon Moss, em todo o norte da Europa. Muitos dos seus parentes trabalhavam no pântano e ele viajava para Lindon Moss desde que era criança, para ver seu pai cortar a tufa. Ele então fez o que a maioria das pessoas faria e informou a polícia. Havia já mais de 20 anos que a polícia suspeitava que um morador local teria assassinado a sua esposa, mas o corpo dela nunca havia sido encontrado. Encontrou um corpo ou parte dele vindo à superfície do pântano próximo poderia finalmente encerrar o caso. E quando a polícia encontrou o crânio de uma mulher, já havia sido desenterrado em Lindon Moss. Ele confessou ter matado a sua esposa. Foi há tanto tempo, séculos existem relatos da parte de corpos vindo à superfície em pântanos similares a Lindon Moss, em todo o norte da Europa. Muitos dos seus parentes trabalhavam no pântano e ele viajava para Lindon Moss desde que era criança, para ver seu pai cortar a tufa. Ele então fez o que a maioria das pessoas faria e informou a polícia. Havia mais de 20 anos que a polícia de Cheshire suspeitava que o morador local, Peter Hay, teria assassinado a sua esposa, Malika de Fernandes, mas o corpo dela nunca havia sido encontrado. Encontrar um corpo ou parte dele vindo à superfície no pântano próximo poderia finalmente encerrar o caso. E quando a polícia de Cheshire contou a Rio que o crânio de uma mulher havia sido desenterrado em Lindon Moss, ele confessou ter matado a sua esposa. Foi há tanto tempo que eu achei que nunca seria descoberto, disse o assassino. Disse ele aos investigadores, na verdade, ele pertenceu a uma mulher que havia vivido cerca de 1.600 anos antes. Por isso, enquanto a polícia encerrava um caso, os arqueólogos abriam outro, muito mais misterioso. Por isso, restos biológicos permanecem efetivamente em suspensão por milhares de anos. Existem muitos outros como ela. Essas pessoas vêm sendo enterradas em pântanos da Irlanda até a Alemanha desde o ano de 2000 a.C. Embora tenha sido encontrado esqueletos sem tecidos moles que fossem datados até 8.500 a.C., os arqueólogos suspeitam que haja algo de incomum em muitos dos corpos dos pântanos, além da sua extraordinária preservação. Os enterros formais eram raros na Europa durante a Idade do Ferro. Os mortos muitas vezes eram cremados e recebiam funerais a céu aberto ou uma série de práticas diversas e criativas. Alguns estavam nus, exceto por alguns pedaços de corda
chapéu ou casaco bem preservado. Às vezes as roupas eram enterradas separadamente dos corpos, em locais próximos do pântano. No verão seguinte, a descoberta da mulher de Lindell Mould estavam trabalhando na esteira da máquina de moer tufa quando um torrão sólido escuro caiu aos seus pés. Pensamos inicialmente que fosse um pedaço de madeira do pântano, relembra Mould, mas quando ele pegou o torrão, sentiu que parecia ser um couro de uma bolsa. Ele mostrou para um colega. Foi aí que limpamos, disse Mould, um pouco e vimos as unhas dos dedos dos pés. Nos dias que se seguiram, uma cabeça inteira e um dorso foram cuidadosamente escavados, mesmo que desta vez a polícia de Cheshire não tenha resolvido nenhum outro caso pendente. O Museu Britânico concluiu que o corpo era de um homem na casa de 20 anos de idade, com cerca de 1,73 m e de 64 quilos, que havia vivido perto do século I depois de Cristo. O espetáculo a respeito dele é que ele quase foi morto por 3 vezes, afirma Miranda Aldous Green, professora emérita da Faculdade de História, Arqueologia e Religião da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, e autora do livro Bob Godies, Corpos do Pântano, descobertos em tradução livre. Ele foi morto de forma prolongada e de uma maneira muito específica por alguém que conhecia a anatomia humana, explica a professora. Ele foi atingido na cabeça com força suficiente para atordoá-lo, mas não matá-lo. Ele foi então estrangulado e, ao mesmo tempo, teve sua garganta cortada. Por que um assassino tão brutal? Por que um assassinato tão brutal? O excesso da violência usado para executar o homem de Lindell indica algo muito mais incomum que um assassinato normal. Segundo Aldous Green, sua última refeição incluiu mais de 60 tipos diferentes de vegetais, amassados em um mingau impagável de cereais, ervas com sabor amargo e mais de 13 espécies de grama. Pois é, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço vocês pela atenção. Peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que venha se inscrever, que venha deixar o seu like, ative o sininho, assim todas as vezes que tiver uma matéria nova, você será notificado. Então, até a próxima matéria. Fui!